estar aqui compartilhando esse culto, adorando nosso Senhor Jesus Cristo, que é bom e vive para todos sempre, né? Vivemos momentos difíceis, né? Momentos de provações. Nós vimos aqui os pedidos de orações e acompanhando a vida de alguns irmãos aqui na região, e a gente tem notado que tem sido muito difícil, né, os últimos dias. Esses dias nós temos passado o dia de provações, mas a palavra do Senhor nos ensina a suportar, a superar as provações, né? E pensando nisso, eu uni aqui no livro de Atos, capítulo 28, Atos 28, que vai falar de Paulo em Malta, uma ilha chamada Malta. Confesso que fiquei pensando em ligar para o Vinícius. Ele falou, não, também estou meio resfriado, até aqui tá bom, não tá? Mas Deus é o Deus de misericórdia, né? Superamos as dificuldades. E diz assim a palavra do Senhor, em Atos capítulo 28, havendo escapado, então souberam que a ilha que chamava Malta, e os bárbaros usavam conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantia de vides, ou na outra tradução gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma herdade que pertencia ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos designaram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E curvai vossas cabeças, Senhor Deus e Pai, aqui está a sua palavra, Senhor. Deus, fala conosco, Senhor, pela tua misericórdia e graça nessa noite, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento da sua palavra, que nós viemos, ó Pai, entender, compreender e, Pai, praticar, Senhor, da glória em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Todos conhecem essa passagem que fala do apóstolo Paulo, um homem chamado por Deus, né? E foi na sexta-feira, nós fomos fazer uma visita ali na casa do amigo do Alex, e ali eu acho que a Cris comentou alguma coisa dessa passagem. E eu não entendi muito bem, cheguei em casa, eu fiquei pensando sobre esse texto. E ontem eu estive na igreja também do Carlos ali para ajudar ele. E ali ele falou sobre quando nossa alma está ferida, né? Sobre alma ferida. E Deus foi ministrando no meu coração a respeito disso, porque às vezes a vida do crente não é muito fácil, né? Às vezes parece que a gente sai de uma luta e entra em outra, né? Sai do buraco, cai no outro, né? Levanta daquele, caminha um pouquinho, tem outra dificuldade. E eu pensando sobre a vida de Paulo nessa situação, Paulo aqui tinha uma promessa de ir para Roma,
E Paulo fazendo a obra de Deus, de repente ele vai e é preso injustamente. E ali ele é levado a Roma para ser julgado, porque Paulo tinha cidadania romana. E no meio dessa trajetória, desse caminho de ir para Roma, Paulo passou por diversas dificuldades. E às vezes a gente pensa, poxa vida, por que eu? Né? Por que eu? E a gente devia pensar, por que não nós? Se nós temos um Deus que nos ajuda, que nos orienta, por que não nós? E Paulo ali, ele entra nesse barco, e a palavra de Deus diz que Paulo dá orientação ali. Fala, ó, não é bom navegar, né? Não é bom navegar porque o negócio está difícil. E a Bíblia nos fala que o comandante ali deu ouvido ao oficial que tinha mais formação e não a Paulo, e foram navegar naquele inverno, naquela situação difícil. E a palavra de Deus diz que houve grande tempestade, né? Pararam em alguns lugares e a dificuldade continuou, eles perseveraram, e chegou um momento de oh meu Deus, até que tem, foi o Katrina teve aqui, um furacão, né? E veio aquela tempestade toda, aquela situação toda ruim naquele mar, e a Bíblia diz que eles tiveram que jogar tudo para a água, tiveram que se dispor da embarcação, algumas partes, tiveram que se dispor das suas bagagens, e ali só ficaram a vida dos tripulantes, porque Deus havia falado com Paulo: a embarcação se perde, mas nenhum deles vai se perder. Isso é bênção, irmão, quando a gente está no barco onde existe uma promessa. Isso é muito bom quando alguém na nossa casa ainda carrega uma promessa, porque ainda que às vezes as coisas venham. Deixa eu só ver. Irmão, eu sou inimigo da modernidade. É celular, é computador, essas coisas para mim é difícil. Ainda que as coisas venham a ficar difíceis, Deus tem compromisso com as pessoas. Eu fico lembrando quando Abraão foi interceder por Sodoma e Gomorra, né? Se tiver 50, se tiver 45, se tiver 20, 25, se tiver 20, se tiver 10, Deus nos destruiria aqui na cidade. Então a gente olha quando tem alguém na nossa casa que ainda põe o joelho no chão, tem alguém na nossa casa que tem fidelidade com Deus, Deus nos guarda. Às vezes perde algumas coisas, às vezes é necessário perder algumas coisas para a sobrevivência de todos. E às vezes a gente perde um carro, às vezes a gente perde uma quantia, às vezes a gente perde, né, o investimento, mas o importante é que Deus tem guardado as nossas vidas. Deus tem guardado aquilo de mais precioso que nós temos, que é a vida. E não foi diferente para Paulo. Ali toda a embarcação sofrendo aquele ventaval todo, aquele açoite todo, e Paulo ali intercedendo, orando, jejuando, e a palavra de Deus diz que eles encostaram no banco de areia, e ali o navio para se romper, e a palavra de Deus diz que eles saíram, primeiro os que sabiam nadar, e os outros foram ali nos cascos da embarcação, e alguma coisa que flutuava, para poder dar naquela ilha. E aqui quando eu iniciei a leitura, diz que, havendo escapado então, né, souberam que a ilha se chamava Malta. E chegando na ilha, quem eles encontram? Bárbaros. Parece que nada muda, né? Em vez de achar algo hospedeiro, achar alguma coisa, né, comunicativa, eles acham bárbaros. Pessoas que não falavam provavelmente o mesmo idioma, pessoas que tinham outros costumes diferentes, que tinham Deus diferente. Mas a palavra de Deus diz que aqueles bárbaros o receberam com alegria, com honra, ajudando eles, né? Como que Deus faz? Às vezes Deus tem que preparar pessoas estranhas para cuidar de nós. Às vezes vem pessoas que não é da nossa humanidade, que não é da nossa nação,
que não é do nosso convívio, mas o Senhor sempre prepara alguém para cuidar de nós. E Ele preparou esses bárbaros, e esses bárbaros ali por causa do frio, da chuva, prepararam uma fogueira para eles se aquecer. E a palavra de Deus diz que Paulo ali, querendo ajudar, coisa boa é crente, irmão, né? Quando a pessoa é crente, convicta, ele não vê dificuldade, né? Ele está na tribulação, mas está querendo ajudar, está querendo fazer alguma coisa, e ele falou, não vou deixar essa fogueira apagar não, né? Vamos alimentar ela com graveto. E foi pegar nesse graveto, e quando ele pegou aquele graveto, aquele fecho, a palavra diz que uma cobra veio e picou a sua mão. E os bárbaros, olhando isso, ficaram admirados, porque falou, este homem certamente é um homicida, no versículo 4. Esse homem certamente é um homicida, visto que escapando do mar, eu não sei como está na sua Bíblia, versículo 4, deixa eu ver, a justiça, aqui certamente o homem é visto escapando do mar, a justiça ali está com letra minúscula, a minha está com letra maiúscula, né? Que qual o bárbaro se refere à justiça do seu Deus. Que esse homem escapando do mar, mas não escapa da justiça divina. E às vezes a gente parece que toma esse dito nos dias de hoje. As igrejas parece que adotam isso também como uma doutrina. A pessoa que toma umas pancadas, sai de uma aprovação, entra na outra, às vezes as pessoas falam, esse aí certamente é pecador, certamente está num pecado, esse aí certamente tem alguma coisa errada, esse não está certo. Por outro lado também uma verdade, quando a pessoa começa a dar certo, né, começa a comprar um carro novo, começa a andar bem vestido, começa a falar, esse aí é abençoado, né? Quando na verdade não tem nada a ver com isso, irmãos. Deus não tem nada a ver com isso. Foi como o pastor Wilson diz aqui, né? Aquilo que é necessário, Deus nos dá. Aquilo que é supérfluo, nós temos que correr atrás. E aqui esse povo também começou a analisar dessa mesma forma, Paulo. Porque Paulo escapara de um naufrágio, de uma tempestade, e agora uma vírgula morde a sua mão. E ele ficar esperando. Vamos esperar ele inchar, né? Vamos esperar ele morrer. Quantas pessoas, irmãos, às vezes não ficam esperando o mal da outra? Parece que se anega com o mal da outra. Até onde vai dar? Né, André? Até onde vai? Será que vai conseguir? Será que vai dar certo? Vamos ver até onde vai. Certamente vai cair. Porque infelizmente são pessoas que não têm Deus, irmãos. São pessoas que são bárbaras na sua natureza. Não creem em Jesus Cristo. Não creem no Deus que pode todas as coisas, no Deus que restaura, que transforma. São pessoas que não têm fé. E aqui essas pessoas também estavam dessa mesma maneira, esperando o Paulo cair, esperando o Paulo inchar. Mas quando viu que nada acontecer a Paulo, eles ficaram admirados e achou que Paulo era um Deus. Irmão, quando as coisas começam a dar certo, que nada acontece, as pessoas querem nos deusar, né? Aí querem nos inchar. E eu me lembrei daquela outra passagem que acho que mesmo Paulo estava andando e aquela mulher vinha atrás dele. Certamente esses são os homens de Deus. Certamente Paulo se irrita com aquele e repreende aquele demônio que havia naquela moça. Porque a glória é somente para Jesus Cristo. Aleluia. Que nós diminuímos, mas que Ele cresça. Aleluia. Porque é tudo por Ele, para Ele, e por Ele são todas as coisas. Amém. A glória de Deus. E Paulo aqui não recebe esses elogios pensando quem é Deus, e as coisas começam a mudar na vida de Paulo novamente. Aquele povo daquela ilha já começa a chamar Paulo para os lugares menores. Foi até a casa do principal da ilha, e ali ficou por 3 dias. E o pai desse principal estava enfermo, provavelmente alguma bactéria, algumas coisas estavam tomando conta daquele lugar, e tinha uma virose muito grande, onde havia febre, diarreia, e nada curava aquilo. E Paulo chegou naquele lugar e continuou cumprindo o propósito de um homem de Deus. Aleluia. Qual a diferença nossa deste mundo, irmão? Que nós continuamos cumprindo o propósito de um homem de Deus. Aleluia. Independente de onde nós estamos, que situação nós estamos vivendo, nós sabemos o Deus que nos tem nos chamado. E Paulo, a palavra de Deus diz que ele põe a mão sobre esse homem e ele é curado.
E quando ele é curado, chama todos aqueles que estavam enfermos, e Paulo ora por eles, e a bênção de Deus alcança a vida de cada um daqueles bárbaros naquela ilha. Irmãos, tem situação na minha e na sua vida que não vai ser fácil. Às vezes eu me sinto um prego, só tomando pancada na cabeça. Mas se o prego não tomar pancada, ele não cumpre o propósito, que é de fixar. E às vezes nós reclamamos com isso. Mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Se for frouxo no dia da angústia, suas forças serão poucas. Então a gente tem que encontrar força no nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que buscar em Deus a inspiração para nossas vidas. Não desistir daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Existe uma promessa empenhada a seu respeito. Existia uma promessa para a vida de Paulo. Existia um caminho para Paulo trilhar. Mas às vezes não é como às vezes a gente quer. Na verdade, às vezes nunca é. É como eu costumo dizer, às vezes que eu aprendi que se desse certo, nós não estava aqui, irmão. Graças a Deus que deu tudo errado. Porque se tivesse dado certo, eu não estava aqui. Se na minha vida tivesse dado tudo certo, hoje eu estava na bagunça. Porque tinha dado certo. Mas quando deu tudo errado, a gente corre para o pé do Senhor. E graças a Deus por isso. Porque a maneira que Deus trabalha é a maneira que eu quero que eu trabalhe. Talvez Paulo pensava que, como ele era um evangelista, né, talvez pensava, eu vou pegar um barco, vou dar um lugar, vou evangelizar, depois eu saio dali, vou para outro lugar. Mas não é assim, irmãos. O propósito de Deus é muito maior do que os nossos. Os planos de Deus na nossa vida é maior do que os nossos. E a palavra de Deus diz que Paulo sofre para cumprir o propósito. E o propósito de Deus, irmão, traz sofrimento em nossas vidas. Mente é quem que fala que não, que está tudo certo, tem que ser só bênção, que agora você é por cabeça, não é mais por cauda. Só se for cabeça de prego, né? Onde toma as pancadas. E a gente olha, irmãos, que o destino que Deus preparou para Paulo, o caminho que Deus preparou para Paulo foi um caminho muito árduo. Um caminho que Paulo sofreu tanta dificuldade, até chegar em Roma, onde é o propósito de Paulo. E quando ele chega em Roma, irmãos, ele continua preso. E ali ele termina a sua vida. Porque nosso propósito não se cumpre aqui, irmãos. Nós temos uma vida eterna, nós temos uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Então não se muda, irmãos. E não se desanime por causa das multas, das pelejas. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há muitos momentos que nós vamos passar. É como a gente olha aqui em aparelho que faz o coleção eletrocardiograma, né? Então a gente vê que nossa vida é cheia de altos e baixos. É como o nosso coração. Porque se tiver tudo reto, deu ruim. Não tem vida. Então que nessa noite você venha entender o propósito que está passando. Eu não sei qual mar você está atravessando, mas saiba que você está dentro do propósito do Senhor. Se olhe dentro do propósito do Senhor, porque a tempestade vem, mesmo com Jesus dentro do barco. A tempestade vem, mas o propósito, como o Vinícius pregou aqui, é chegar do outro lado. Existe um propósito, existe uma palavra empenhada. Vocês vão entrar, mas vai chegar do outro lado. Mas no meio do caminho vêm as provações. No meio do caminho há situações que querem tirar eu e você do propósito que Deus tem. E se a gente olhar e começar a nos vitimizar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, se nós olharmos e sabemos que Deus está no negócio, se nós continuarmos a orar, continuarmos jejuando, buscando ao Senhor e buscando a orientação de Deus, porque sem a orientação de Deus não desespera. Paulo chegou uma hora que ele falou, não, o negócio vai dar ruim, não tem como escapar disso. Aí o anjo voltou e falou com Paulo, Paulo, nada vai se perder. Vai se perder os navios e as cargas,
Porém, nenhuma dessas vidas, eu acho que é 270 vidas mais ou menos, nenhuma delas vai se perder. Porque existe uma promessa de Deus, mano. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus em nossas vidas. Talvez você tenha se sentido desanimado. Talvez a aprovação tenha sido grande na minha e na sua vida. Mas o Senhor tem uma promessa sobre nós. O Senhor quer que nós caminhamos segundo a sua palavra. Viver os momentos que Deus quer que nós vivemos. O desafio para ter testemunho para contar. É muito simples, irmãos. A gente contar testemunho dos outros. Mas vamos viver ele a cada dia. Porque a gente acha que a gente aceita Jesus, o mundo é outro. Não. O mundo já é no maligno. O mundo não é bom. A gente às vezes acha que precisa acontecer alguma coisa de ruim para o povo acordar. Mais que a pandemia. Não uniu ninguém, irmãos. Se a gente olhar lá no tanque de Betesda, estava todo mundo ruim esperando o movimento das águas. Mas se está todo mundo ruim, qual o critério que se usa no hospital? Primeiro os piores. Mas não, aqui todo mundo está vendo assim mesmo. Se mexer, eu pulo. Se mexer, eu pulo. Não me importa se o meu irmão tem menos tempo de vida do que eu. Eu quero saber de mim. Porque, na verdade, a necessidade devia nos unir. Mas o ser humano, por si mesmo, só pensa em si egoísta. E essa palavra nos traz uma reflexão. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Glória a Deus. Tende bom ânimo. O bom ânimo, irmão, nos faz superar as dificuldades. Eu sei que tem situação, e eu vivo essa situação, que parece que vem algo que me tira minhas forças. Parece que vem algo que suga as forças de mim, que eu falo, meu Deus do céu, não dá vontade de fazer mais nada. É um medo até de depressão, é um medo de tantas coisas que vem nos angustiando. Mas nós temos que trazer a memória aquilo que nos traz esperança. A gente tem que trabalhar com nós mesmos. Olha o que Paulo passou. Olha que os homens de Deus passaram, irmãos, e venceram, porque eles confiaram no Deus que lhe dera a promessa. E no versículo 10 ele diz assim: e os pais nos designaram também com muitas honras. Irmãos, só vai receber honra quem perseverarmos, a quem que toma uma posição diante de Deus. Às vezes não é fácil a gente viver num lar em qual só uma pessoa crê em Deus, as outras não. Numa família qual todo mundo é contra, num serviço qual todo mundo é contra você, numa situação, numa cidade a qual você vê tanta injustiça e você precisa ser justo. E você precisa não se contaminar com aquilo. Às vezes nós tomamos o nome de otário, de bobo. Porque o que é o Evangelho, irmãos? É contra a cultura. É contra... Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós temos que ter uma mudança de entendimento. Nós precisamos entender que Jesus veio fazer uma metanoia em nossas vidas, para nós não agirmos conforme esse mundo age. Porque se Paulo agisse conforme essa tribulação agisse, estaria todo mundo morto, irmãos. Nós precisamos ter uma mentalidade a qual nós ouvimos a voz do Senhor, a voz que vai nos orientar o que devemos fazer. E aqui olha que Paulo perseverou com essa situação, e eles receberam muita honra, e havendo de navegar, nos proveram coisas necessárias. Aleluia. Deus vai te dar o necessário. Deus te dá o necessário. Ele nunca vai te desamparar. Sempre vai te dar o necessário. Agora precisa eu e você saber o que nós vamos fazer com isso que é necessário. O que é necessário para você hoje sobreviver? O que é necessário hoje para você permanecer na presença de Deus? Deus está provendo, irmãos. Deus está provendo para mim e para você, igreja, o necessário.
Agora, as coisas supérfluas, o que nós temos que fazer? Correr atrás. Mas o necessário Deus está te dando. É a saúde, é a graça, é a fé, é a misericórdia, é o perdão, é o amor, é a gratidão, é aquilo que você precisa estar aqui nesta noite ouvindo, para que você se alimente e caminhe mais uma jornada, se levante novamente, enfrente a dificuldade e glorifique o nome do Senhor. É para isso que nós somos chamados. É para isso que essa palavra nos instrui, a nos dar força, a mostrar a diferença dos que servem para os que não servem. Porque dificuldade, irmão, nós vamos passar. Dificuldade, eu e você não vamos deixar de passar. Como Paulo, um homem como este, não deixou de passar. Mas em toda a sua dificuldade, ele glorificava a Deus. Porque ele não agia como o mundo agia. Ele tinha um diferencial, ele tinha uma promessa, ele tinha uma fé inabalável. Que nessa noite você venha pedir para Deus essa fé.